Olá pessoal, tudo bem com vocês? Grazi Oliveira, vice-presidente do IBCI, e hoje a gente veio aqui conversar com vocês a respeito das principais dúvidas que a gente recebe em relação à análise comportamental DISC. Vou trazer para vocês então essas dúvidas, essas perguntas que a gente recebe e é claro que a gente vai responder cada uma delas. Mas antes de tudo, curta o nosso vídeo, comente e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você esteja recebendo as nossas novidades. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual é o melhor perfil do DISC? Não existe essa resposta, não existe ser melhor ou pior. Existe aquilo que é mais adequado a você e como você se comporta em relação a isso. A aceitação que você tem do seu perfil e todas as potencialidades que você pode ter, tendo exatamente esta preferência de comportamento. Então não existe um melhor ou um pior, um que você gostaria de ser ou que você tem repulsa. O que existe é a aceitação daquilo que você realmente tem e como é que você vai fazer para trabalhar este perfil e ser a melhor pessoa, utilizar ele da melhor forma para que você só possa ter vantagens a respeito dessa grande descoberta. Próxima pergunta. O resultado diz que traz todas as informações que preciso a respeito de uma pessoa? Não absolutamente tudo. A gente tem que lembrar que em uma pessoa, no ser humano, existem muitas preferências, existem uma história de vida que vem carregada de muitas experiências. O que a gente consegue identificar no DISC é a preferência de comportamento dessa pessoa e como ela está exatamente no momento em que ela responde essa avaliação. Como está a energia dela, como ela se sente aproveitada, quais são os seus talentos naturais, as suas competências principais, como ela se sente em relação à sua vida pessoal. Porém, saber tudo a respeito de uma pessoa, será que a gente vive uma vida e sabe realmente tudo a respeito de alguém? Acho difícil isso acontecer. É difícil que a gente saiba exatamente tudo a respeito de nós mesmos. Então essa resposta para essa pergunta seria não. Mas através do DISC você tem um mapa que te leva a indicadores muito grandes para descobrir muito mais a respeito daquilo que aquela pessoa não está te contando. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Próxima pergunta. O instrumento de análise de perfil comportamental DISC é um teste de personalidade? Não. Teste de personalidade nós já vamos para dentro da área da psicologia e não é isso que o DISC faz. O DISC vai mostrar o seu estilo de comportamento, exatamente como você se comporta diante das coisas que vão acontecendo na sua vida, porque você tem uma preferência, você escolhe exatamente como você vai se comportar de acordo com o seu perfil comportamental. E é algo que vem desde muito pequeno, desde muito criança, você já tem uma preferência de comportamento que é inata sua, porém não vai definir a sua personalidade. Personalidade tem a ver com temperamento, tem a ver com caráter e não está aqui dentro da sua preferência comportamental. Próxima pergunta. Posso mudar o meu resultado do DISC? Muitas coisas podem acontecer. Eu costumo dizer que nunca diga nunca. É muito difícil você simplesmente decidir que não, a partir de agora quero mudar, quero ser definitivamente outra pessoa. Mas é quem realmente você é ou realmente quem você quer mostrar que você é? Eu vejo que existe uma grande diferença e sempre vou optar pela naturalidade. Se você quer ser um grande comunicador, você pode transformar você naquele exato momento nesse grande comunicador. Fazer as suas atividades, ter as habilidades de um grande comunicador, aprender as competências de um grande comunicador, mas no final do dia você precisa voltar para o seu estado natural, respeitando exatamente a sua preferência comportamental para que você possa viver de forma tranquila, para que você possa sim viver uma aceitação plena de quem realmente você é. Próxima pergunta. Uma pessoa com alta dominância e influência tem a maior chance de sucesso na vida pessoal e profissional? Existe diferença entre ter dominância e influência como habilidades e ter dominância e influência enquanto perfil comportamental. E uma coisa não tem a ver com a outra, ok?
todos os perfis podem ser dominantes e podem ser influentes porque realmente conseguiram aprender essa habilidade. E obviamente que quanto mais você aprender a respeito disso, quanto mais habilidades, mais competências você tiver dentro da influência e da dominância, mais sucesso você vai ter aonde quer que você vá. Mas isso não quer dizer que você precisa ter este perfil comportamental para se dar bem na vida em qualquer situação. Aprenda como fazer isso respeitando o seu perfil. Tenho certeza absoluta que as vantagens vão ser gigantescas. A próxima é a seguinte: todos os perfis do DISC servem para qualquer cargo de uma empresa? Não, na verdade não funciona assim. Todas as empresas possuem cargos e esses cargos possuem especificações que precisam de determinados comportamentos para que funcionem melhor. O DISC, enquanto ferramenta, ele traz essas preferências de comportamento e conta para o recrutador que está recrutando essa pessoa para trabalhar nessa empresa dentro de determinada área, que ele tem preferências comportamentais e que ele funciona desta maneira. Então, para cada coisa existe algo melhor. Vou dar um exemplo para vocês bem prático. Por exemplo, um apresentador de televisão, um apresentador que precisa estar sempre em contato com outras pessoas. Naturalmente, precisa gostar de estar conectado com pessoas. Então, vai existir perfis que combinam mais com isso. Assim como nós precisamos de alguém para trabalhar na área contábil com muita concentração ou na área financeira com muita concentração, com muito detalhismo. Também existem perfis que são absolutamente dedicados a isso. Então, para tudo existe uma possibilidade, para todos os perfis existem trabalhos bastante específicos que vão agradar e vão potencializar cada um destes perfis. Então, não é qualquer um que serve para qualquer área de trabalho. A nossa próxima pergunta é: quanto tempo leva para aprender a teoria DISC? Bom, na nossa formação de analista comportamental, nós temos pelo menos 25 horas para que você possa sim estar fazendo uma boa interpretação e uma boa leitura desta ferramenta. Então não adianta você fazer um pequeno curso de 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas, porque você precisa de muito mais que isso. Precisa entender especificamente o que envolve cada índice, cada gráfico, área de talentos, competências, como você faz para desenvolver as competências junto com os seus clientes. Então, é uma formação bastante séria, é uma formação que potencializa muito a sua carreira, a sua vida pessoal, absolutamente você enquanto pessoa, mas são pelo menos 25 horas que você necessita para estar sim bem treinado e sabendo muito a respeito do DISC. Gostei da pergunta. A nossa próxima pergunta é bem curiosa. Existe uma combinação ideal de perfil DISC para o casamento dar certo, para os relacionamentos darem certo? Sempre vai existir aquilo que pode dar mais certo e aquilo que potencialmente pode dar um pouquinho mais errado. Mas a questão é que quando a gente desenvolve habilidades, que quando a gente desenvolve competências, a gente pode fazer absolutamente tudo aquilo que a gente quiser. E claro que os perfis comportamentais vão ter as suas preferências. Eles sabem exatamente com quem eles querem se relacionar. E quando você é um analista comportamental, você também sabe o que vai combinar mais com você e o que parece ser um pouco menos tolerável, o que não torna nenhum tipo de relacionamento impossível. Mas você precisa se autoconhecer primeiro, conhecer o perfil da outra pessoa e perceber se existe uma tolerância ao perfil dela, caso ele seja completamente contraditório ao seu. Mas no desenvolvimento das competências, no desenvolvimento das habilidades, a gente pode sim fazer um casamento dar muito certo. Então, fique tranquilo em relação a isso.
Nossa próxima pergunta é: a partir de qual idade é possível aplicar o questionário da teoria DISC? Bom, o DISC ele pode ser aplicado dentro da nossa formação a partir dos 12 anos. Antes disso, a gente pensa que ainda não existe uma maturação suficiente para se auto-entender. A partir dos 12 anos, pode-se sim começar a olhar para si mesmo e entender um pouco mais a respeito do seu próprio comportamento. Então, dentro hoje das nossas formações, a gente só aplica o teste em si a partir dos 12 anos, mas também não acreditamos que menores de idade devam fazer essa formação, justamente por todas as informações que vai agregar em tudo na sua vida e precisa um pouquinho mais de maturidade para poder entender e estar pronto para saber sobre si mesmo e também saber a respeito das pessoas com quem vai trabalhar. Próxima pergunta: como se tornar um analista DISC? Só existe uma maneira: fazendo uma formação a respeito deste assunto, com muita dedicação, com muita seriedade, querendo sim se auto-entender no primeiro momento, se auto-aceitar nesse primeiro momento e depois podendo fazer a interpretação e leitura do resultado das outras pessoas. Foi um grande prazer estar falando com cada um de vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo.